aqui o Kelson, ele está colocando assim, aí como você sabe que desde o surgimento do ateísmo já havia, desde o surgimento do teísmo já havia ateísmo? É por uma questão lógica, Miguel. Essa ideia de teísmo, deísmo, ateísmo, isso são ideias dos seres humanos. É o ser humano que enxerga essas coisas, que entende essas coisas. Então, desde que existem pessoas que olhavam para as coisas e idealizaram um Criador, existem pessoas que também viram que não era possível um Criador, porque a obrigatoriedade tornaria obrigatório um Criador para o Criador e um Criador para o Criador, e assim um processo infinito. É algo lógico. Viu, Augusto? Peraí, deixa eu calma aí, Augusto, calma aí. Ó, viu que a gente cai no mesmo problema do Deus do bem? Se a gente for fazer inferência, um exemplo. Tá, vamos lá. O problema do mal não refuta a existência de Deus. Mas qual Deus se refere? Qualquer um. Tá, beleza. E esse qualquer um Deus da inferência que a gente está fazendo assim, numa análise lógica, ele passou a existir como? É esse o ponto do que a gente chegar, Marcos. Pelo amor de Deus. Ô, Marcos, entende uma coisa, Marcos. Um argumento não se junta com o outro, Marcos. Olha só, quando a gente fala do retrocesso infinito, a gente está falando para todos os deuses. Quando a gente fala do Deus do mal, a gente está falando de um cara que pode existir, mas ele não refuta a questão do Deus existir, porque pode existir um Deus mal, sim. Só que o retrocesso infinito nega a existência de qualquer Deus. Você está entendendo? É isso que refuta Deus. Não é a questão do mal. Não é a questão do mal, não. Você entendeu agora? Você entendeu? Meu microfone mutado aqui. É porque existem as opções. Existe sim a opção de um Deus mau. Existe a opção de um Deus bom, dentro de opções de deuses. Só que a lógica, ela refuta a existência de qualquer Deus. A lógica. Qualquer Deus. Dentro do campo lógico, qualquer Deus será abatido dentro do campo da uma inferência lógica. Isso. Seja do mal, seja do bem. Isso. Então, o nosso amigo que chegou aqui, por nome Jales. Jales é um teísta, é um deísta, é um ateu? Ele é ateu. Ele é mais ateu que tu. Eu já me entreguei para o ateu. Condenado a um inferno, Jales. Mas como você chegou a essa conclusão, assim, de ser ateu? Mano, porque, tipo assim, eu já refletia sobre uma ruma de coisa que já tava contraditório eu ser teísta, tá ligado? Nem eu mesmo acreditava em ser teísta, tá ligado? Tipo assim, eu pensava na possível possibilidade de ter alguma coisa e até tipo assim, não descarto por completo, só que, tipo, é só um negócio no vai que, tá ligado? O que tem aqui de material lógico que a gente consegue desmente totalmente a ideia da existência desse ser. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho esse tipo de conhecimento, esse tipo de reflexão, e ainda me considero um teísta, um pouco contraditório. Foi o que eu considerei. E eu já não acredito em Deus nenhum, então já é um complemento a mais. Mas você já foi um teísta, você já foi um crente. Já fui. Não, foi uma escada, tá ligado? Eu não fui tipo, eu era cristão, aí depois eu virei ateu. Não, foi uma escada. Primeiro fui cristão, depois eu fui deísta, depois eu fui teísta, e agora eu me tornei ateu. Mas o cristão é um teísta, não? O cristão não é um teísta? Sim, eu sei disso. Eu quis dizer no sentido de ser mais agnóstico que cristão. Foi nesse sentido que eu quis dizer. É porque assim, o teísta, ele pode ser, a palavra teísta significa que ele admite a crença em algum tipo de Deus, não necessariamente um Deus específico. Porque teísta já está dizendo a palavra, teísta vem de tel. O teísta geralmente está ligado. O teísta geralmente está ligado a uma religião, né? Por exemplo, ao cristianismo, ao hinduísmo, ao shintoísmo, ao islamismo, né? E o deísta, a não ser que eu esteja enganado, o deísta parece que ele está ligado
a essa ideia filosófica, ontológica da existência de Deus. Parece que é mais principal. O Deus descrito pelo filósofo francês, o Baruch Spinoza. Pronto, então é isso. Então não estou enganado. Então, assim, o meu argumento lógico da inexistência de Deus, ele refuta o Deus ontológico, né, o Deus do deísta. E ao refutar, no meu entender, o Deus do deísta automaticamente refuta todos os deuses do teísmo, dos teístas, de todas as mitologias, de todas as religiões que você pode trazer do mundo. Porque, pelo que se sabe, tem mais de 70 mil religiões em todo o planeta. Então, quando você refuta o Deus do deísmo, um Deus ontológico, acabou para todos eles. Já foi. Porque refutar o Deus bíblico é a coisa mais simples do mundo. Só você ler a Bíblia, né? Se você ler a Bíblia com ceticismo, você refuta o Deus cristão. Se você estudar os livros hindus, você refuta o Deus hindu. Então é muito simples. E quando você refuta o Deus cristão, automaticamente você refuta o Deus judeu e o Deus islâmico. Tipo assim, eu não sei dizer por completo, eu fico meio em dúvida sobre essa questão do problema do mal. Agora, o que eu tenho certeza é, se a gente for pegar pelas características que o povo tem de Deus, né, que são os atributos, né, de onipotência, onisciência, esqueci a outra, onipresença, onisciência e onipotência, pronto. Pegar essas três coisas assim e fazer uma análise de cada um desses itens e botar dentro do nosso mundo e botar dentro de até em situações em que ele próprio está envolvido, a gente percebe que não encaixa. Eu pelo menos acho que esse é o elo mais forte para refutar a existência de um Deus. Eu fico meio em dúvida sobre o problema do mal. Eu fico em dúvida. O problema do mal, ele refuta o Deus bom, o Deus que age na vida das pessoas, que protege daquilo, que protege disso, que tem um propósito após a vida das pessoas, um propósito maravilhoso, que quer guiar as pessoas para um bom caminho. Essa ideia aí é totalmente refutada pelo argumento do mal, né? Porque o mal existe. O mal está aí, na cara de todos. E o mal existe muito antes da existência do ser humano. Então, isso refuta a própria ideia de que o pecado do homem trouxe o mal para o planeta Terra. O pecado se instalou no mundo e assim o mal passou a existir. Refuta completamente. A mitologia cristã está totalmente refutada. Só pessoas completamente ignorantes, não é tentando ofender ninguém, mas o ignorante é aquela pessoa sem conhecimento, né? Só pessoas completamente ignorantes a esse respeito que ainda acreditam no Deus cristão, acreditam em Jesus, acreditam em Javé. Eu estou sendo sincero, né? Não estou querendo ofender ninguém. Mas todos nós somos ignorantes. Nós somos mais ignorantes do que conhecedores. Porque a gente conhece um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, né? Eu posso não ser ignorante em relação ao cristianismo, mas eu sou ignorante em relação a outras culturas, outras religiões e outras coisas. Aí sei, mas assim, deixa eu, eu falei aqui assim, eu não sei se o quantitativo de pessoas que foram igual a mim, porque eu nasci em berço religioso, tá? Frequentei vários templos, várias sinagogas de várias diversas religiões, mas assim, principalmente aqui dentro, né? Eu já fui para Umbanda, eu já fui para o Candomblé, mas só para pesquisar a questão da fenomenologia, a questão de incorporações, a questão do espírito, conversar com pessoas, com seres humanos. E nas minhas pesquisas, eu ia muito para Candomblé, vendo Babalorixás e Ialorixás, incorporando entidades, mas no meu tempo de pesquisa, eu concluí que aquilo ali era apenas um teatro, não se tratava de nenhuma entidade, sim
pessoas que queriam transmitir aquilo ali para o público como verdade e encenavam que ali tinha um Deus. No cristianismo, tá? Eu também já frequentei muito igrejas, ela de várias denominações, e o que eu concluía no meu tempo de pesquisa, eu queria saber se ali, dentro daquele segmento religioso, existia mesmo a tal da psicofonia, que eu não sei se vocês sabem o que é isso. O que é psicofonia. A psicofonia é quando é um evento que a divindade fala pela pessoa, pelo médium, né? Ou qualquer um que postule ali a crença e quer mandar um recado para alguém e esse espírito fala pela boca da pessoa. Pura lorota, invenção da pessoa. É psicofonia. Só que o que acontece, durante o meu tempo de pesquisa, como eu nunca fui um teísta de nenhuma vertente, eu apenas, né, nasci no berço religioso, cristão, no lar cristão, mas o que acontecia? Eu nunca tive interesse, né? Eu sempre fui chamado, sempre teve aquela coisa de te apressa, Jesus está voltando, mas eu sempre fui do campo do ceticismo, sempre fui do campo da dúvida, porque ateísmo é uma definição criada para poder taxar a pessoa que não tem crença. Eu preferia ser reconhecido como descrente, mas como existe a definição de ateu, então eu me encaixo nessa definição, mas para uma questão de reconhecimento, só isso aí. Mas a pessoa é descrente, só isso aí. Então, quando eu pesquisei muito essa área, né, já conversei até com Balorixás e Ialorixás, que seria o pai de santo, e a mãe chamada de pai de santo, que é o sacerdote, que alguém conhece como pai de santo ou mãe de santo, Babalorixá e Ialorixá. Então, eu pesquisei muito esse campo e não vi nada de sobrenatural, metafísico, atemporal. O que eu via foram apenas seres humanos, tá? Que através de um campo onde ele queria ganhar dinheiro, eles faziam essas encenações. Há quem advogue que isso seja verdade, mas eu nunca presenciei nada de místico aí. Ou seja, né, Marcos? Estão se aproveitando das emoções das pessoas. As pessoas emocionadas, elas afirmam isso e afirmam aquilo, baseado apenas em suas emoções, não em fatos contundentes, em coisas reais que possam acontecer na vida. Perfeito. Pode falar, Jales. Não, mas aí entra aquela velha coisa que toda a vida a gente ouve de qualquer crente. De que aquilo que ela passa só não é real para a gente porque a gente não tem fé naquilo. Se a pessoa fala de ter fé, acabou-se. Olha, eu estava em um grupo aí, não. Eu estava em um grupo e postaram um vídeo de uma hiena, né, mostrando aquela parte lá do clitóris da hiena. Aí no vídeo eu falei assim, depois eu comentei do vídeo e falei assim, só um ser sádico, perverso, projetaria tal coisa. Vocês já ouviram falar na forma de reprodução da vespa, conhecida como cavalo do cão? Aí um teísta lá falou, eu já ouvi falar. Ela coloca os ovos dentro da aranha, né? E os bichos comem a aranha de dentro para fora enquanto ela está viva e paralisada. Eu disse, pois é. Então, só um ser sádico perverso projetaria uma natureza tão caótica, tão maléfica, onde o sofrimento é infindável. Mas existe a questão lógica, que refuta a inexistência de Deus. Eu falei do meu argumento lógico, né, que eu já falei aqui, não preciso repetir. Pronto. Nessa parte aí o Jales está certo. Nessa parte aí o Jales está certo. Para aquele que está dentro daquele mundo ali, é necessário ter fé. Tendo fé, tudo aquilo ali é verdade. Nessa parte ali o Jales está certo. Aí veio um cristão logo e falou assim, eu acredito em Jesus porque eu tive experiência, eu tenho várias experiências na minha vida, onde Jesus me ajudou. E eu sei que ele é real e eu tenho a minha fé e minha crença. Aí eu falei assim, bom, eu não estou falando de fé, não estou falando de crença, nem de Jesus, nem de Javé, não estou falando disso. Eu estou falando de um projetista.
de um suposto criador que as pessoas acreditam. Não há possibilidade da existência disso. Mas é interessante você dizer que acredita que existe Jesus e que Jesus obrou na sua vida em um país onde mais de 80% da população é cristã, onde os hospitais estão lotados de cristãos, as filas dos postos de saúde estão lotadas de cristãos, os hospitais do câncer no Brasil, em qualquer estado que você for, que tem hospital do câncer, está lotado de cristão com câncer, se recorrendo à ciência para amenizar o sofrimento. Em muitos casos, crianças com câncer, crianças que já nascem com câncer, e o seu Jesus está peidando e cagando para todas essas pessoas, para essas crianças, para todo o sofrimento existente na Terra. Mas você é a pedra na coroa de Deus. É o rubi da coroa de Deus, né? Jesus obra na sua vida, você tem experiências com Jesus maravilhosas, porque você é especial. Vixe Maria, o cristão endoidou, o cristão pirou. Não, eu não estou dizendo que eu sou especial, eu tenho minha fé, vocês querem obrigar a descrença nos outros. Eu disse, quem é que está falando de fé, quem é que está falando de crença, rapaz? Estou falando da lógica, da realidade. O cristão correu, vazou, saiu do grupo. Cara, eles não aceitam, não. Se você puxar para o lado da lógica, eles não aceitam. Sabe por quê, Jales? Eu não acredito. Eu não admito, assim, nem tentar entender essa questão de alguém alegar que a experiência pessoal, isso é tão raso, isso é tão pífio e problemático, porque quando você alega que teve experiência pessoal e que a sua divindade que você crê existe por causa da sua experiência pessoal, isso fez com que você entendesse e provasse a realidade de metafísica desse Deus. Isso é tão conturbado e louco, porque, com base nisso aí, o hindu que estava no hospital e clamou por Shiva ou por Brahman, e teve uma experiência com o pessoal com Brahman, esse Deus vai passar a existir, essa é a realidade do todo por causa da experiência pessoal com esse cara. Já na Grécia, quem estava também para morrer no hospital teve uma experiência com Atena, que é filha de Zeus. Isso vai ser verdade absoluta. E o que teve experiência com Zeus, também Zeus vai ser verdadeiro. Quem teve experiência com Alá, viu que isso vira uma bagunça, porque aí vai virar um aglomerado de deuses, todos sendo verdadeiros por causa de experiência pessoal, experiência anômala e subjetiva, porque cada um atribui a sua verdade. Você está entendendo como é que é? Como isso é pífio? É a proposição que eu joguei em algumas lives que eu participei. Ou todos os deuses são reais ou nenhum é real. E se tu acha que só o teu Deus é real, tu vai ter que dar algum jeito de provar que os outros são falsos. Se tu for usar só fé, tu se fudeu. Porque o teu também é falso, se fosse. Exato, mas eles não aceitam, não aceitam, cara. Eles correm, eles passam. Quando você puxa pela lógica... É dependência psicológica. Fé é dependência psicológica. É uma puta dependência psicológica. A fé, ela é implantada através da doutrinação infantil. Por exemplo, olha aqui. No Brasil, aqui, mais de 80% da população é cristã. Então, deve ter muitos cristãos me assistindo. Você é cristão. Se eu tentar te doutrinar aqui que Jesus é falso, ele é mentiroso, e a verdade é o Deus Ganesha, da cultura hindu, da religião hindu. Será que eu vou conseguir te doutrinar, tornar você um servo de Ganesha e fazer você desprezar Jesus? Não vou. Por quê? Porque você é um adulto que nasceu dentro da cultura cristã e você foi doutrinado desde a infância no cristianismo. Será que eu vou conseguir doutrinar um hindu que nasceu dentro da cultura hindu, doutrinado desde a infância, que o Deus Vishnu, o Deus Ganesha, eles são falsos, eles são mentirosos, que o verdadeiro é Jesus? Será que eu vou conseguir? Lógico que não. Ele vai refutar, ele vai recusar Jesus, assim como você vai recusar Ganesha. O que eu disse lá também, lá no grupo, eu disse assim, ó, Jesus, a história de Jesus não é menos ridícula do que a história do Deus Ganesha. Se a história do Deus Ganesha é ridícula, a de Jesus é tão ridículo quanto. Se a história
de Leda e Zeus é ridícula, a história de Jesus é tão ridícula quanto. O que acontece é que quem está preso na religião, está naquele vício, naquela dependência psicológica, ele não quer pensar a respeito, ele não quer questionar, simplesmente para continuar acreditando. Um viciado em uma droga, ele não quer parar para pensar que aquela droga é um mal que está prejudicando ele não quer pensar nos componentes daquela droga, ele simplesmente sente a necessidade de usar. O religioso, ele não quer pensar, ele simplesmente sente a necessidade de acreditar. Quando alguém diz, olha, Deus não se prova, você sente Deus. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Você não vai conseguir provar Deus, você nunca vai conseguir provar Deus. Você sente Deus. Porque é uma emoção. É um sentimento, é uma necessidade psicológica que foi colocada em você através da doutrinação infantil.